Oiê, voltei. Olha que peça linda que eu tô trazendo pra vocês hoje, olha. Essa necessaire aqui, ó. Olha que linda que ela é. E muito espaçosa, viu? Ela é bem grandinha e cabe bastante coisa. Vou mostrar ela pra vocês por dentro. Olha ela aqui, aberta. Tá vendo? Ela tem 3 compartimentos fechados e 4 compartimentos abertos, totalizando 7 compartimentos dentro dela. Deixa eu abrir para vocês. Então, vocês podem utilizar para estar guardando coisas pessoais, pasta de dente, escova de dente, desodorante, maquiagem, coisas de manicure, prendedores de cabelo, ou pode estar utilizando uma necessaire para bebê também, para colocar remedinho, pomada. Tudo que vocês precisarem guardar dentro dela, ela cabe bastante coisa, ó. Bijuteria, enfim, vocês podem guardar um pouquinho de tudo aqui dentro dela. Então, vamos aprender essa peça? Para a gente começar a fazer a nossa necessaire de repartições, nós vamos precisar de 2 retângulos de 20 por 35. Esse aqui e esse aqui que eu já fiz a costurinha para poder adiantar. Mas eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer esse molde aqui. A gente vai pegar uma folha ou, enfim, um papel pardo. Eu vou fazer aqui na folha de ofício, só que vocês têm que se atentar na medida que é de 20 por 35, tá? A folha de ofício é um pouco menor, então a gente precisa fazer uma emenda. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos achar o meio da nossa folha, do nosso papel, que vai ser 10 centímetros, correto? 10 e 10. Aí, nós vamos marcar aqui das pontas pra dentro 7,5 centímetros em todos os lados. Mesma coisa do lado de cá. E do lado de cá também. Aí é só a gente unir essas marcações, ó. Tá? Aqui, até o meio aqui que a gente achou. Mesma coisa do lado de cá. Mesma coisa desse outro lado. E do lado de cá também. O meu ficou um pouco mais aberto porque eu não tô na medida aqui do meu papel de 35 por 20. Eu tô numa folha de ofício. Mas eu só tô fazendo aqui pra vocês entenderem como é que eu cheguei nesse molde aqui, tá? Então, tem que se atentar que a largura é 20 e o comprimento é 35. Eu vou achar o meio dos 20, que é 10. Vou diminuir aqui 7,5 centímetros para dentro da folha, em todos os lados. Vou fazer um risco e vou cortar essas sobras aqui. Certo? Eu tô dobrando aqui, mas vocês cortem isso aqui fora. Só para adiantar, para o nosso vídeo não ficar muito comprido. Desculpa aí o barulho da moto, tá? Mas eu não tenho como controlar o vizinho. Tá vendo? E aí, a gente dobra ele no meio. E aí, a gente pega o nosso tecido, dobra o tecido no meio. E bota o nosso molde em cima, respeitando a medida de 35 por 7. E a gente vai cortar aqui, certo? A gente estrutura só metade dele. Aqui eu estruturei no TNT Gramatura 100. Então, vocês pegam um TNT, pegam um moldezinho dividido lá no meio certinho, marca lá no TNT e corta só metade dele. No tecido, vocês vão cortar ele aberto, ele inteiro, ou dobra o tecido no meio e corta aqui, tá? Então, a gente vai precisar de 2 desse aqui. Esse aqui já tá costuradinho, e esse aqui eu vou passar uma costura aqui na máquina agora rapidinho com vocês. A gente já passar para outra parte. Essa aqui são as laterais da nossa necessaire.
Pronto. Aí nós vamos achar o meio da nossa lateral aqui. E aí, com o auxílio daquela canetinha que apaga, a fantasminha, a gente vai marcar aqui o meio. Aqui. E aqui também. Tá? Aí, com o auxílio da régua, vou botar esse papel pra cá, nós vamos marcar 7 centímetros. E vamos fazer um risco, tá? Aqui a gente pode dar um risco aqui no meio, não tem problema. E aí, desse risco, a partir desse risco, a gente vai marcar 7 centímetros e vai fazer mais um risco. E do outro lado a mesma coisa, a gente vai marcar 7 centímetros e vai fazer um risco. Aí a lateral já tá pronta pra gente poder unir com a outra parte da nossa necessaire, tá? Pro corpo da nossa necessaire, nós vamos precisar de um retângulo de 25 por 40. Aqui, como o meu tecido, ele tem lado, tá vendo? Eu tenho que se respeitar sempre um sentido. Eu dividi no meio, então eu cortei 2 retângulos de 25 por 22, por 21, 25 por 21. E aí, eu emendei os dois aqui, fiz um quilt reto, tá? Não sei se dá pra vocês verem aí, tá dando pra ver? Ó, fiz um quilt reto. Quem tiver dúvida depois de como faz o quilt, deixa no comentário aí que eu faço depois um outro vídeo explicando pra vocês como é que eu fiz esse quilt. Pra quem já sabe como faz, aqui eu dei a distância de 3 centímetros, tá? Pra fazer o quilt aqui no tecido. Eu estruturei ele com nylon dublado, tá? Pra fazer o quilt. E aí, agora eu vou estruturar com TNT também, gramatura 100, pra ele ficar um pouquinho mais firme. Então, eu vou pegar o auxílio da colinha de silicone, que pra quem já assistiu aí meus vídeos sabe que isso aqui ajuda muito. Facilita muito na costura, eu sou muito adepta a essa colinha, porque eu não preciso ficar esticando, enchendo de alfinete o tecido. Eu vou lá, passo um pinguinho de cola e ela vai me auxiliar bastante. Então, eu passo aqui a cola, vou unindo aqui as partes, ó. Só um pinguinho mesmo, tá? Só pra fixar aqui o TNT no nylon dublado. Quem não quiser, não precisa botar esse TNT aqui não, tá? Pode deixar só no nylon dublado. Eu costumo deixar só no nylon dublado, só que dessa vez eu resolvi estruturar ela um pouco mais para ver qual o resultado que vai ficar. E aí eu optei em gravar esse vídeo com essa estruturação a mais, para ficar como uma opção para vocês. Quem quiser ela mais durinha, estrutura com nylon dublado e o TNT. Quem quiser ela um pouquinho mais molinha, que ela também não fica tão mole assim, estrutura só com nylon dublado. Ou pode usar também a manta R1, manta R2, o que vocês tiverem. Cada um estrutura com aquele material que tiver. Eu, como não gosto muito de trabalhar com manta R1 e manta R2, eu prefiro sempre estar utilizando o nylon dublado. Eu acho ele muito mais prático. Alguns reclamam, mas ele fica amarelado e tal, mas eu sempre forro ele. Eu nunca deixo nenhuma parte dele aparecendo. Então, ele fica sempre escondido aqui dentro da minha peça. Pronto. Já estruturei aqui certinho. Veja se tá bem divididinho aqui, bem esticadinho. Pronto. Tá? Aqui eu já coloquei de minha etiqueta. Quem quiser saber a distância aqui, eu coloquei na distância de 7 centímetros com relação à beirada. E centralizei aqui nos 25 centímetros, tá? Essa parte aqui a gente também reserva por enquanto. Aí, nós vamos precisar... Cadê a outra parte aqui que tá solta? Pronto. Nós vamos precisar de 4 retângulos desse aqui. Deixa eu tirar essa peça aqui que tá atrapalhando aqui no vídeo. 4 retângulos de 24... Nem é um retângulo, desculpa. É um quadrado de 24 por 24. São 4 desses, tá? E nós vamos precisar... aí sim, retângulos, de 3 retângulos de 24 por 18,
que esse aqui vai ser o interior do nosso bolso, o forro do bolso. Esse aqui é que vai fazer as divisões da nossa necessaire. Então, aqui, para adiantar, eu já uni as outras partes, mas se vocês perceberem aqui, ó, essa aqui que tá solta, de 24 por 24, ó, 1, 2, 3 e 4. E o forro do bolso, esse que tá solto, 1, 2 e 3, tá? Como é que a gente vai unir isso aqui? Agora eu vou explicar pra vocês como é que a gente vai montar esse quebra-cabeça. Eu optei em fazer com 4 tipos de tecido diferentes, tá vendo? Mas aí vocês fazem o composer que achar melhor. Se quiser trabalhar com um tecido só, se quiser trabalhar com um tecido principal e um de forro, fica a critério de vocês. Se quiser trabalhar com 3, eu optei em trabalhar com 4. Então, nós vamos precisar também de 3 pedaços de zíper na medida, pode ser de 28 centímetros, 27 centímetros, a gente só precisa de uma sobrinha para depois a gente tá prendendo o carrinho do nosso zíper, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou começar por esse aqui que tá solto e depois eu vou unir nessa parte aqui. Nós vamos pegar o direito do nosso tecido, aqui respeitando a minha estampa, né? Então, eu quero que ela fique com a beirada no sentido que a gente lê pra cima, né? Com o lado direito pra cima. Então, eu tenho que colocar o zíper aqui na parte de baixo. Então, vamos lá. Eu vou colocar o direito do nosso zíper com o direito do nosso tecido. E aí, eu tenho que respeitar aqui as partes que eu já prendi. Deixa eu só ver aqui, pra eu não prender errado. Então, tem que ser a sobrinha. Esse aqui vai vir pra cá. Então, vai ser aqui. Vou deixar a sobrinha lá. Então, vai estar aqui. Direito do nosso zíper com direito do nosso tecido. E o direito do nosso tecido de forro com o avesso, com a parte de trás do nosso zíper, tá? Quem quiser, pode passar uma costurinha aqui de segurança só prendendo o zíper no tecido principal. E depois vem e prende o tecido de forro. Outra coisa importante que eu já esquecendo de falar com vocês. O tecido do bolso eu não estruturo, é só uma tricoline simples. As outras partes, eu estruturei aqueles 4 pedaços de 24 por 24, eu estruturei eles também com TNT na gramatura 100, tá? Então, eu vou passar, deixa eu trocar aqui o pé da máquina. Eu vou passar uma costurinha de segurança aqui. Deixa eu botar aqui o pé de máquina. Só pra eu mostrar pra vocês aqui como eu vou fazer. E aí, depois eu vou parar a máquina e vou trocar ali a minha agulha. E eu volto já com essa parte aqui presa, tanto a parte da frente quanto a parte de trás. Quando eu passo a costurinha de segurança, eu sempre desloco um pouquinho a minha agulha para mais perto do carrinho do zíper, tá? Para não ficar 2 costuras aparecendo. Então, eu desloco ela um pouquinho mais para dentro. E aí, quando eu for prender o segundo tecido, que no caso aqui vai ser o tecido que vai ficar dentro do bolso, aí eu coloco o cursor, a agulha na posição centralizada aqui dentro do meu carrinho da máquina, para a costura ficar certinha, só aparecendo uma costura só. Então, pronto, aqui, ó, prendi o zíper, tá vendo, ó, direito com direito. E agora eu vou prender o bolso aqui atrás, ó. Então, eu vou mudar aqui a posição. Eu sempre coloco o que eu já costurei pra cima, porque ele me serve de referência. Se eu coloco principalmente o tecido que não está estruturado por cima, ele costuma enrugar da barriga. Eu não gosto muito, não. Então, eu centralizo ele aqui e coloco ele por baixo. E aí, eu boto aqui o carrinho da minha máquina certinho, centralizo a agulha e passo uma costura. Tem que ver se não tá sobrando tecido aqui. Ó, tá vendo? Tá deslocado. Tem que ficar atento a isso, pra ele ficar na posição certinha.
Hoje começou o lockdown aqui na minha cidade de novo, então os motoqueiros estão a todo vapor, né? Acredito que aí na cidade de vocês também deve estar assim. A gente ainda tá em período de pandemia, então o serviço deles tem sido essencial. Eu vou acabar prendendo ele aqui primeiro para ser mais rápido. Posicionei ele aqui, mas eu costumo sempre prender ele por baixo. Eu sempre coloco ele para baixo. Mas eu vou prender ele agora por cima. Também fica a critério de vocês. Quem achar mais fácil colocar o tecido mais fino por cima e o que já tá estruturado e preso por baixo, tanto faz. É só porque no finalzinho ele sempre dá uma barriga aqui. Fica sobrando. Pronto. Prendi ele aqui. Aí é só rebater essa costura. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai, depois que rebater a costura aqui, desse lado, a gente vai pegar o nosso bolso, tá vendo? E a gente vai posicionar ele aqui, ó, direito do nosso tecido do bolso com o avesso do nosso zíper. Aí a gente vai acertar ele aqui, direitinho, e vai passar uma costura aqui de segurança. Só uma costurinha de segurança, que aí a gente vai unir na segunda parte aqui, que é o outro quadrado de 24 por 24. Então, eu vou trocar aqui a agulha, a linha da minha máquina, que eu tenho que colocar cinza. E aí, eu vou rebater essa costura e vou juntar aqui essas duas partes, ou seja, eu vou trazer a parte do bolso aqui pro avesso, pra parte de trás do zíper. E aí, eu vou passar só uma costurinha de segurança. Aí, vai ficar assim atrás, ó, a parte de trás e a parte da frente vai ficar assim. Só que antes de eu prender isso aqui, eu tenho que rebater essa costura. Não esqueçam disso. Então, eu vou fazer isso aqui na máquina e volto com vocês pro vídeo não ficar muito longo. Pronto, ó. Prendi aqui, rebati a costura e já prendi aqui o nosso bolso, tá vendo? Agora, a gente vai pegar o outro quadrado de 24 por 24. O meu já tá aqui todo unido, mas eu vou prender aqui com vocês. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, o direito do nosso zíper, e vou colocar aqui no direito do nosso tecido. Aí eu tenho que me atentar como é que eu quero organizar a nossa estampa. Se eu quero ela toda para um sentido e fazer o meio mais na frente, ou se eu vou colocar aqui o pé do tecido iniciando com o pé do outro. Foi o que eu optei. Então, eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo que aqui é a parte de baixo da escrita? A mesma coisa eu vou prender nesse daqui, ó, na parte de baixo da escrita. Ou seja, vai ficar assim, né? Eu vou prender aqui na parte de baixo. Então, vamos lá. Direito do nosso zíper com o direito do nosso tecido. Eu tenho que alinhar aqui para ele ficar certinho. Quem quiser pode usar uns grampinhos aqui que facilita bastante. Ah, posso passar uma colinha aqui em cima para colocar ele na posição? Pode. Quem quiser, pode. Passa um pinguinho de cola aqui, depois só vem com a costura tampando a colinha e vai ficar perfeito. Minha tesoura tá aqui. Pronto. Vou tirar aqui o grampo. Ó, passei aqui a outra costura. Agora, a gente precisa rebater essa costura aqui, correto? Só que se a gente for rebater com o zíper fechado,
ele vai prender o forro, o parte do bolso todo aqui, e não pode acontecer isso. Então, a gente precisa abrir o nosso zíper. Por isso que a gente tem que deixar uma beiradinha sobrando, para facilitar na hora de colocar o carrinho. Aí, a gente dobra a parte toda pra cá, aberta, tá vendo? E aí, a gente vai passar uma costura aqui, rebatendo esse zíper. Pronto. Então, ficou assim, ó. Esse aqui foi o que eu prendi com vocês. Aí, depois eu prendi a parte de dentro, no caso do bolso, no avesso do nosso zíper. E aí, eu prendi o direito no direito do nosso zíper, certo? Aí, a mesma coisa vocês vão fazer com os demais. Foi que eu já adiantei. Aqui, eu peguei o direito do zíper e coloquei com o direito do tecido principal. E ao avesso do bolso com o avesso do zíper. Costurei, rebati a costura. Peguei a beiradinha desse lado aqui e costurei no avesso do nosso zíper, do outro lado, que ele estava aqui fechado, certo? Aí, eu peguei o outro quadrado de 24 por 24, o lado direito do nosso tecido, eu costurei aqui no direito do zíper. Abri o zíper e rebati a costura, igual eu fiz desse lado aqui. Aí, a gente foi para a terceira parte. Nós pegamos o direito do nosso tecido, colocamos com o direito do zíper e o direito do nosso bolso com o avesso do zíper. Passamos uma costura e rebatemos. Esse lado de cá, nós pegamos o direito do nosso tecido do bolso e colocamos no avesso do zíper, que ele estava fechado. Passei esse lado aqui, o direito do nosso tecido principal com o direito do zíper, passei uma costura, abri o zíper e rebati o lado de cá. Então, vai ficar assim a nossa necessaire. Tá vendo? Ela tá toda aberta. Então, agora chegou a hora da gente botar o carrinho do nosso zíper. Reparem que eu sempre deixei o lado maior do zíper sempre pro mesmo lado, ó. Aqui tá com um pedaço maior, aqui tá com um pedaço maior, e aqui, deixa eu chegar pra cá, tá com um pedacinho maior. Então, vamos virar tudo isso aqui e vamos colocar o nosso zíper. Então, eu tenho que atentar aqui que as beiradinhas fiquem iguais para não ficar torta. E aí, nós vamos colocar aqui o carrinho do zíper. Eu vou colocar um aqui com vocês e depois eu vou parar o vídeo e vou botar os outros para esse vídeo não ficar muito longo. Mas não tem segredo, tá? Deixa eu mudar aqui a posição, que eu mudei, mas não me favoreceu. Deixa eu voltar para a forma que tava. Mas eu tô pelo lado que tá maior, tá vendo? E todos os zíperes, eles têm que entrar pelo mesmo lado e fechar pelo mesmo lado. Então, o que que eu faço aqui? Eu uno as partes, acerto aqui dentro dele. Pronto. Aí, eu vou com ele até o final para eu fechar o zíper de novo. Vejo se as beiradinhas estão casando. E aí, eu abro novamente. E encaixo o zíper. Mas abro só uma pontinha, tá, pessoal? Só para eu entrar com ele aqui e vou parar com ele no meio.
É só pro zíper ficar fechado dos dois lados. Pronto. E eu vou parar com ele aqui no meio, tá? A mesma coisa eu vou fazer com os outros. Então, eu vou fazer e volto aqui com vocês pra gente passar pra outra etapa. Pronto, ó, já fechei todos eles. Então, o nosso direito ficou assim, tá vendo? E nosso avesso tá aqui os nossos bolsos. Agora, nós precisamos juntar essas partes. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a partir do zíper aqui, ó. Tá vendo aqui o tecido? A partir dessa marcação aqui, da costurinha, nós vamos marcar 8 centímetros. E aí, a gente vai fazer aqui a mesma coisa. A partir da costurinha aqui do tecido, 8 centímetros. E mesma coisa do lado de cá, 8 centímetros. A gente vai mudar o lado. E aí, a partir daqui, do segundo, tá? Não do primeiro, do segundo aqui, a gente vai marcar 8 centímetros. 8 centímetros. E 8 centímetros. Aí, a gente vai pegar os grampinhos, a gente vai dobrar aqui no zíper, tá vendo? O zíper, ele não pode ficar dobrado nem pra baixo assim, nem assim. Ele tem que ficar centralizado, tá? Então, aqui a gente usa com auxílio do grampinho. Mesma coisa do lado de cá. A gente vai acertar aqui, ó, o nosso bolso aqui dentro. E vamos, com auxílio do grampinho, prender ele aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Meio pé de máquina, nós vamos passar uma costura aqui no cantinho até a marcação que a gente fez, tá? Porque a gente vai estar prendendo o nosso bolso. Então, é meio pé de máquina, não um pé de máquina inteiro não, tá? Vou fazer uma aqui com vocês. E aí, depois, as próximas, eu desligo a câmera, faço e retorno aqui. Ver se ele tá bem certinho. Ó, aqui a costurinha, aqui a marcação, deixa eu ver se tá dando pra vocês verem, aqui a marcação. Passei uma costurinha, solto esse lado, viro a nossa peça e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou acertar o bolso, vou botar o grampinho aqui, respeitando pro zíper não ficar virado, dobrado nem para um lado nem pro outro. E vou passar uma costurinha aqui. O meu carrinho da máquina, eu desloquei ele todo para posição 7, tá? Eu não sei aí como é que é a marcação tá marcando de vocês. Na minha aqui eu desloquei ele todo para direita. Aí fica aqui na posição 7. Ficou assim. A marcação tá aqui, eu passei uma costurinha até aqui, tá? Eu vou fazer isso em todos os outros bolsos e eu volto aqui com vocês. Pronto. Já prendi aqui as partes, tá vendo? Refilei aqui a sobra. Aí, nós vamos pegar o corpo da nossa necessaire e vamos achar o meio dele. O meio da minha já tá marcado aqui, porque eu fiz aquela costurinha, né? Eu emendei as duas partes aqui. Deixa eu só refilar. Aqui.
dobrar aqui no meio. Confiro se ficou 20 para cada lado. Se eu não marquei torto. Aqui tá um pouquinho fora. Depois dá diferença, tá? Vinte. Aí eu dou um risco aqui no meio, só pra garantir. Aí vocês podem pegar a cola e espalhar a cola aqui nisso aqui tudo. Eu gosto de ir por etapas, que eu acho que facilita mais. Aí eu vou pegar aqui o bolso do meio, tá? Vou olhar aqui onde tá a minha etiqueta, tá do lado de cá. Então, eu quero que a minha etiqueta fique pro lado de fora quando eu for abrir, que eu sou destro, né? Eu abro da esquerda pra direita o zíper. Então, eu coloquei a etiqueta, o lado da etiqueta pro meu lado esquerdo. Vou achar aqui o meio, o bolso do meio. Vou posicionar aqui nessa marcação que eu fiz na parte de baixo. Lembrando que eu tenho que deixar meio centímetro de sobra nas laterais. E aí, eu posiciono ele aqui, centralizado. Nem mais pra lá, nem mais pra cá. Vai ficar exatamente no meio. E aí, eu venho e firmo a cola. Lembrando que tem que ficar meio centímetro de cada lado sobrando, tá? Então, acerta o tecido aí se ele ficar meio tortinho. Mesma coisa aqui. Pronto, aqui, ó. Fica meio centímetro sobrando aqui e meio centímetro sobrando aqui. Aí, eu passo a mão aqui pra fixar ela. Aí, eu venho passando colinha aqui no restante, ó. Não precisa encher de cola não, tá, gente? É só espalhar aqui pra ele ficar fixo. Ele não ficar sambando. Estico bem. Vai ter sobra, tá? Depois a gente refila. Não tem problema. Mesma coisa do lado de cá. Vem passando cola aqui. Pronto. Estico aqui, centralizo pra ficar meio centímetro sobrando de um lado e do outro. Colo e colo. Aqui, ó. A sobra aqui, ela não pode estar torta, ela tem que estar sobrando a mesma coisa que sobrar aqui, tem que sobrar do lado de cá. Senão a nossa peça tá torta. Pronto. Já tá preso aqui os bolsos. Aqui só tem que centralizar um pouquinho mais. Certo.
soltou a cola. Agora a gente vai só cortar essa sobra aqui, ó. Agora vem a parte mais chatinha de fazer essa necessaire. A gente tem que prender as laterais. Então, lembra aquelas marcações que eu pedi pra vocês fazerem? Aqui, ó. Acho que esse aqui tá melhor pra ver, ó. Marchei o meio, marquei 7 centímetros pra cá e 7 centímetros pra cá. Nós vamos pegar essa marcação do meio, nós vamos dobrar aqui a nossa peça. Vamos pegar o bolso do meio, tá vendo? Tem um caído aqui e tem outro caído aqui. Nós vamos pegar o bolso do meio. Vamos posicionar esse risco aqui centralizado nesse bolso, tampando o nosso zíper, tá vendo? Não precisa ser nem muito pra cima, nem muito pra baixo. A gente vai tampar o nosso zíper de jeito que sobre mais ou menos meio centímetro lá embaixo. Tem que ficar uma sobrinha aqui, tá vendo? Essa sobrinha depois a gente vai unir com esse meio centímetro aqui fora. Então, a gente vai pegar os grampinhos, vai posicionar eles aqui, vai acertar bem a peça aqui dentro. E aí, a gente vai passar um pé de máquina aqui na lateral, até aqui embaixo, tá? Até chegar aqui, naquela marcação que a gente fez de 8 centímetros aqui embaixo. Então, quem quiser, para facilitar, pode marcar aqui, ó. 8,5 centímetros, que é até onde vocês têm que levar a costura. Pode fazer essa marcação em todos esses risquinhos que vocês deram aqui. 8,5 centímetros. Que aí eu sei até onde eu tenho que levar a costura. Então, voltando. Bolso do meio. Centralizo aqui, deixando só uma beiradinha para tampar o zíper, fazer o acabamento do zíper. Coloco ele aqui retinho, vejo se tá aparecendo, se a costura do lado de cá tá casando com a do lado de cá. Já coloco um grampo aqui pra segurar. Acerto o zíper aqui dentro. Pronto. Boto um grampinho aqui, outro grampinho aqui embaixo. Agora eu vou na máquina e passo uma costura aqui de um pé de máquina. Então, eu vou lá, vou trocar minha linha, que agora eu vou trabalhar com linha rosa. E volto aqui com essa costura feita. Pronto, prendi aqui no bolso do meio, tá vendo? Agora, a gente vai pegar outra marcação aqui, com 7 centímetros de distância. E nós vamos posicioná-la aqui no bolso correspondente ao lado que ela tá? Aqui é mais chatinho ainda de prender, porque fica mais difícil. Mas com jeitinho a gente consegue prender. Ó, a gente acerta aqui as laterais. Já coloca um grampinho aqui em cima. Posiciona ele aqui certinho. Lembra daquele risquinho que a gente deu aqui embaixo? Então, a gente sabe que a gente tem que costurar até ali. E esse risquinho, ele tem que estar centralizado aqui no nosso zíper. Nem mais pra dentro, nem mais pra fora. Vou lá na máquina fazer essa costura. Vou fazer a outra do lado de cá, que eu já expliquei pra vocês como é que vai fazer aqui. Vai ser a mesma coisa do lado de cá. E vai ser a mesma coisa do outro lado também. Então, eu vou fazer tudo isso aqui e volto pra gente começar a prender os viés. Pra gente estar finalizando a nossa necessaire. Aqui, ó, prendi os dois lados. Tá vendo?
Agora, nós vamos juntar essa ponta aqui com essa ponta aqui. É a outra parte chatinha dessa necessaire. A gente precisa passar uma costurinha aqui na beiradinha, tá? A toda a volta aqui, ó. Fixando essas partes aqui. O que eu aconselho pra vocês? Passa um pouquinho de cola e aí depois passa uma costurinha de segurança, dos dois lados. Aí, nós vamos precisar de 2 viés de... Aqui ele tá com 42 centímetros. Vocês podem cortar com 40, eu cortei um pouquinho maior. Vocês podem passar, dividir ele no meio e passar, né? Dobra um lado, dobra o outro e passa. Ou então passa um pinguinho de cola igual eu fiz aqui e fechei eles. Depois da costurinha de segurança que a gente vai dar aqui, nas laterais, a gente vai vir e vai prender o viés. Fazendo um acabamento aqui, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Então, eu vou lá na máquina, vou passar essa costura, vou passar o pinguinho de cola primeiro, depois eu vou passar a costura, aí eu vou vir com viés e dando acabamento aqui. Vocês podem prender com um grampinho e aí costurando, ou então passar novamente um pouquinho de cola, prender o viés, depois só passar uma costura de segurança, tá? Então, eu vou fazer isso e volto pra gente estar finalizando com o zíper de cima. Pronto, já prendi o viés aqui. E do lado de cá também, tá vendo? Passei uma costurinha nele, fazendo acabamento. Agora, a gente vai prender o zíper daqui de cima. Eu já prendi de um lado e vou fazer aqui com vocês do outro. Nós vamos precisar de um zíper de 45 centímetros. A gente vai achar o meio dele. E vai achar o meio aqui da nossa necessaire, no caso dos 25 centímetros, que vai ser 12,5. Nós vamos posicionar aqui, ó, avesso do zíper com o direito do nosso tecido pela parte de dentro. E aí, a gente pode passar um pouquinho de cola ou prender aqui com o nosso grampinho. E a gente precisa passar uma costurinha de segurança aqui de fora a fora, tá? Depois, a gente vai precisar de dois, na verdade, né? De 2 viés de também 45 centímetros. Aqui eu já dobrei ele, tá? E passei um pouquinho de cola pra fechar, mas quem quiser pode passar. E aí, vocês vão colocar ele aqui fazendo o acabamento, tá vendo? Igual eu fiz do lado de cá. Vai ficar assim, tá? Então, eu vou na máquina fazer esse outro lado e volto aqui pra gente tá finalizando as ponteiras aqui da nossa necessaire. Pronto, ó. Passei a costurinha de um lado e do outro. Prendendo o zíper. Já coloquei aqui o nosso cursor, tá? Respeitando o mesmo sentido do zíper de dentro. Aí, agora, nós vamos precisar de 2 retângulos de 8 por 6, tá? Eu dobrei ele no meio, ou seja, né, na largura de 8 centímetros. Fiz uma costura, dobrei a beiradinha, e aí ficou assim, tá vendo? Eles estão do lado do avesso. Aí, eu vou posicionar esse lado da costura aqui pra baixo do meu zíper. Opa, desculpa. Primeiro entra a parte que tá dobradinha, tá? A parte que tá sem acabamento fica na beirada do zíper. Tá vendo, ó? A emenda ficou pra baixo. A parte de cima do zíper tá aqui. Eu vou chegar ele aqui na beiradinha e vou passar um pé de máquina aqui. Vou fazer agora aqui com vocês. Pronto. Aí, agora é só desvirar aqui. Vai ficar assim, tá vendo? Aí, vocês vão pegar o meio aqui embaixo desse acabamento do bolso aqui central. E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui embaixo, tá vendo? Prendendo essa beirada.
assim, tá vendo? E agora a mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado, e aí eu volto com a nossa necessaire finalizada, tá? Eu só não vou fazer com a máquina, com a câmera ligada pra encurtar o nosso vídeo. E aqui tá pronta a nossa necessaire. Ó, o acabamento aqui. Tem que só cortar essas linhas, que eu vou fazer a limpeza da peça agora. Olha o outro lado aqui como é que ficou. A parte de dentro, ó, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 repartições. Dá pra guardar bastante coisa, né? Fora que ela ficou um charme. Olha que linda que ela ficou. Tá vendo? Ó, o quilt aqui fez toda a diferença na peça, o acabamento. Essa peça é perfeita. Essa necessaire, ela é muito útil. Eu vendo bastante dela aqui na minha cidade, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Me segue nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Vocês me encontram como @artmilleratelier, tá? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!